povo! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais um resenha esportivo aqui pela TV Santa Maria, canal 19, pra gente falar de muito futebol e de muito esporte. Afinal de contas, muita coisa vem acontecendo dentro do nosso esporte regional. Falando principalmente, de Rio Grande do Sul, porque essa semana a gente estava contando nos dedos, esperando, a grande contratação, quem viria para assumir o Grêmio, depois da demissão do técnico Renato Portaluppi com a eliminação do Grêmio na Libertadores. E a gente estava aqui, com os dedinhos cruzados, ao menos eu estava, para que o quanto antes fosse anunciado quem foi anunciado, no feriado desta quarta-feira, o novo comandante do Grêmio, E a gente vai trazer, obviamente, todas essas informações aqui no Resenha Esportivo. Mas pra gente começar o nosso programa, porque a gente vai deixar o Grêmio para depois, a gente vai falar de Terceirona Gaúcha. Pois é, a gente sabe que os clubes já estão se organizando, já estão treinando e, na verdade, estão contando nos dedos, quando vão começar a competição. Mais uma vez, a pandemia, assim como no ano passado, vem prejudicando, e vem atrasando o início da competição da Terceirona Gaúcha. O que é notável e o que não espanta, Porque, afinal de contas, a gente sabia que isso poderia acontecer. Teve aquele momento em que a gente achou que a pandemia poderia, até mesmo dar uma amenizada, mas o ano de 2021, mais uma vez, a gente vai ter que estar com a Covid-19 e acompanhando a Covid-19 nisso tudo. Então, por isso, ainda não foi possível, o início da competição da Terceirona Gaúcha. E a gente conversou com o Maurício, ele que é atleta da equipe do Gaúcho de Passo Fundo, que joga na Terceirona Gaúcha. O Maurício teve passagem pelo Internacional de Santa Maria, agora no ano passado, quando o Internacional jogou a Copinha. Teve passagens por vários clubes, jogou na equipe do Avenida, ultimamente também, naquela grande campanha do Avenida, antes de decair, jogou contra o Corinthians, enfim. E o Maurício, ele tem um legado, e uma trajetória dentro do futebol gaúcho, principalmente a gente falando de futebol do interior. E a gente conversou com ele para ele falar um pouquinho, de como é que tá a expectativa dos jogadores, na espera até mesmo do início da Terceirona Gaúcha, como o Gaúcho de Passo Fundo está dando, todas a questão dos treinos, dos trabalhos, como é que está sendo lá no Gaúcho, e também a perspectiva dele, como atleta, como quem conhece o futebol do interior, em relação ao futebol, ao futuro do futebol, de como será realmente e principalmente o futebol gaúcho, com tudo que vem acontecendo, com a pandemia, de toda essa questão. Antecipou, a gente teve um calendário diferente esse ano, a Terceirona, ela vem aí para começar antes de uma divisão de acesso no segundo semestre, já fica um ponto de interrogação sobre a própria Copinha nesse semestre, como vai ser, para ser também concomitante com a divisão de acesso, enfim, a gente não sabe, muita coisa pode acontecer e muita coisa pode mudar nesse sentido. Mas o Maurício, ele conversa com a gente e explica um pouquinho tudo isso e principalmente a expectativa, desse início da competição, onde se tinha uma data, acabou não acontecendo, e agora? Quando? Vai mesmo acontecer a Terceirona Gaúcha ou vai acontecer que nem na divisão de acesso, onde os times já estavam treinando, já tinha até começado e depois teve que parar? Vamos ouvir o que diz o Maurício, ele que jogou aqui no Internacional como lateral, também pode jogar como volante, como um atacante de extrema, e ele tá aí vai representar o Gaúcho de Passo Fundo na Terceirona Gaúcha. Angélica, tudo bem? Tudo certo? Prazer poder estar falando com você de novo. Sim, a gente já tá treinando já faz um mês já, esperando o início da competição. É complicado, de treinar sem saber uma data certa, para poder começar o campeonato. Sentimento de apreensão, porque ano passado a gente viveu isso quando teve a suspensão do gauchão da divisão de acesso, também. E a gente fica aguardando ansioso para que se resolva logo isso, para que a gente possa estar voltando, a jogar
uma partida oficial novamente, que 2021 possa começar de vez e que o governo possa olhar para essas divisões inferiores, né, a da Série A, com o mesmo respeito e com o mesmo profissionalismo que a gente trabalha dia a dia, né, esperando que eles possam dar um aval logo para que a gente possa começar. Sim, tive a oportunidade de jogar em alguns clubes aqui no interior do estado, né, a gente sabe da dificuldade que é dos times fazendo planejamento e mantê-lo, né. A gente vive uma expectativa de apreensão novamente, como eu falei, de reinício, né? Reinício da competição. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, um momento difícil, mas se foi criado um protocolo para a Série A, acho que pode ser sim também criado ou flexibilizado, né? Horários para a partida da divisão de acesso, da terceirinha, como alguns clubes não têm iluminação, né? Esse é o grande problema do momento. Alguns clubes não têm iluminação e o Estado, o governador só liberou partidas após as 20 horas, então a gente espera que essa semana possa ser resolvida, que possa ser flexibilizado, né? Como não vai ter público, então não haveria mal algum, sendo que os jogadores e comissões técnicas vão ser testados também. Então a gente aguarda ansioso aí para que possa ser resolvido esse problema, a federação e junto com o governo do estado possam entrar num acordo para que a gente possa voltar a executar nossa profissão, que a gente está ansioso aí para que retorne. A gente está numa expectativa muito boa, né? O Gaúcho nos oferece uma estrutura muito boa, são pessoas corretas, são pessoas que trabalham para que o clube possa estar em outro patamar, né? Em outro nível. A gente vai fazer de tudo aí para poder colocar o Gaúcho numa segunda divisão do Campeonato Gaúcho e logo aí, quem sabe, colocar o Gaúcho na Série A. Mas tudo trabalhando, né? Com os pés no chão, com muita humildade. A gente sabe da competência do nosso grupo, da nossa comissão, do clube, respeitando sempre os adversários, mas a gente vai em busca do acesso sim, a gente sabe que tem um grupo bem competitivo, então a gente espera poder representar bem a camisa do Gaúcho e colocar o Gaúcho na divisão de acesso ano que vem e logo aí, quem sabe, colocar o Gaúcho numa Série A de Campeonato Gaúcho. Valeu, um grande abraço e prazer estar falando contigo. Muito obrigada, Maurício, que conversou com a gente, né, colocando um pouquinho essas ideias. A gente pediu para ele gravar um vídeo para falar, né, como tudo isso está acontecendo e toda essa expectativa. E obviamente que a gente também fica em toda essa questão em relação à divisão de acesso, né? Quando que vai sair? Tem uma data? Vai sair? Não vai sair? Enfim, ainda a gente está aí na metade de abril, finalzinho de abril, e temos muitos pontos de interrogação em relação ao nosso campeonato e às competições do interior. Mas o Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria, eu espero que vocês estejam gostando. Depois a gente vai estar em todas as nossas redes sociais da TV Santa Maria, no Facebook, no YouTube e também no Instagram, para que você possa curtir, compartilhar, para que o programa Resenha Esportiva fique com vocês por muito tempo. A gente faz um intervalinho e no próximo bloco a gente volta para falar de Grêmio, de Thiago Nunes e toda a repercussão do Campeonato Gaúcho. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. E estamos de volta com o nosso programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria, em home office, né? Afinal de contas, a gente está fazendo o programa numa modalidade à distância, se é que a gente pode dizer assim. A gente pode dizer assim, né? Numa modalidade à distância, porque eu continuo aqui em Bento Gonçalves, como vocês, ou a grande maioria de vocês sabem, né? Estou morando aqui em Bento. Então a gente consegue, né, nesse sentido, fazer essas modificações e graças a Deus a tecnologia nos permite principalmente fazer com que a gente esteja aqui sem estar aqui. E agora vamos falar de Grêmio no nosso programa Resenha Esportiva, porque afinal de contas foi anunciado o novo treinador do Tricolor nesta quarta-feira. Thiago Nunes, pois é, o santanariense, o filho do seu Múcio, foi
anunciado como técnico do Grêmio. O contrato do Thiago Nunes vai até final de 2022 e é ele que vai assumir o tricolor a partir de agora. Já deve chegar, acho que nessa semana já, obviamente, já está em Porto Alegre para assumir isso. Mas antes disso, antes do grande anúncio do Thiago Nunes, a gente viu toda a repercussão da saída, né, do técnico Renato Portaluppi. Afinal de contas, o Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, ele foi um ícone dentro do Grêmio, como jogador e como técnico, né, com muitas conquistas como jogador, como técnico, e a gente via já há muitas temporadas o Renato Gaúcho assumindo aí como comandante da equipe tricolor. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, tinha também, né, toda essa afinidade com o Renato Portaluppi. A torcida gosta muito do Renato Portaluppi, ele é muito bom de grupo, muito bom de vestiário, mas a gente sabe que dentro de um time de futebol, mudanças têm que acontecer para que, né, dê uma chacoalhada no time. E o Grêmio vinha passando por algumas dificuldades, principalmente em questão das competições, e a gota d'água, né, foi a eliminação do Grêmio na Libertadores, né, foi o ponto final. E aí sim, a demissão do Renato Portaluppi, que nem estava no jogo, né? O técnico Renato Portaluppi foi diagnosticado com Covid, não estava comandando a equipe, e ele foi então demitido e não fazia mais parte da equipe do Grêmio. Ele até escreveu uma carta nas redes sociais, falando da saída do Grêmio, do quanto o Grêmio representava para ele, que o Grêmio estava no coração dele, por tudo, pela história que ele tem, né, com o tricolor. Como ele disse, o Grêmio me convoca, eu vou, né, não é nenhuma, é uma convocação. Então, obviamente que sempre existe essa ligação. E a gente vai acompanhar um pouquinho o pronunciamento do presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, no momento em que ele, né, quando ele fala da demissão do Renato Portaluppi e da saída do técnico. O Grêmio e o Renato, de forma comum e em comum acordo, vem noticiar aqui o fim do contrato de trabalho e o seu relacionamento profissional com o clube nesse momento, nesse dia. E aqui cabe uma referência muito particular e muito especial ao seu desempenho, a forma como se conduziu, a forma como se portou, os títulos obtidos, a forma como lealmente e de uma maneira muito dedicada defendeu os interesses do Grêmio, a forma como defendeu os interesses dos jogadores, a forma como fez do clube um grande valor de autoestima e sempre manteve acesa a chama da vitória, a chama de vencer. O Grêmio só tem a agradecer ao treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele, o Grêmio só tem a fazer elogios à sua conduta e na vida exatamente chegam momentos em que há necessidade de tomar caminhos novos. E os caminhos novos se dão exatamente na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso no que virá pela frente, assim como o Grêmio também continuar a sua trajetória de vitórias e principalmente uma trajetória de cada vez mais conquistar num projeto que este ano começa a ser mais uma vez reciclado, num projeto que mais uma vez começa a ser redimensionado, num projeto que mais uma vez busca retomar um processo de novidades no seu elenco para exatamente mais adiante conquistar de uma maneira muito consolidada projetos de vitória de campeonatos em todo o país. Junto com o Renato, saem com ele os dois auxiliares, o Alexandre Mendes e o Vitor Hugo Signorelli, e para este momento, pelo menos para os próximos 2 jogos, terá o comando técnico do nosso treinador da transição, Thiago Gomes, e a partir da semana que vem, então, o Grêmio já está examinando situações de uma nova comissão técnica e poderá fazer o anúncio a partir da semana que vem. O Grêmio agora tem um período para organizar sua situação, temos que finalizar o Campeonato Gaúcho, temos que fazer o início da competição sul-americana e depois vamos nos organizar de uma maneira muito forte para fazermos a Copa do Brasil e também organizarmos o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está vivo, muito vivo, nossa vida segue e desejamos a todos aqui no Grêmio sucesso amplo e principalmente ao Renato vida longa para aquele que foi um grande treinador e um grande gremista. A comunicação desse fato já foi feita a todos os jogadores, a todos aqueles que trabalham no futebol do Grêmio. De uma maneira ampla também está sendo divulgado nas nossas redes sociais, para que todos tomem conhecimento e as atitudes que o Grêmio está tomando, já serão de conhecimento público logo ali na frente. Então tudo isso, obviamente, né, a gente sabe
que ele é muito querido, né? Esse cara, né, como a gente diz, o boleiro, ele é querido por todo mundo, é simpático e tal. Mas acho que também já estava na hora, né, do Grêmio dar uma mudada. E quando, desde a demissão do técnico Renato Portaluppi, quem estava aí como comandante, como a primeira opção, a imprensa falando, torcedores falando, todo mundo falando, era o técnico Thiago Nunes desde o início. Eu frisava e falava, vai ser o Thiago Nunes, vai ser o Thiago Nunes. Já tinha acontecido isso quando o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, né? Depois, principalmente, tem uma repercussão enorme dentro do Atlético Paranaense com a conquista da Sul-Americana. Foi ali que o Thiago Nunes, né, deu uma visibilidade ainda maior, e foi a partir daí que o Corinthians começou a querer o Thiago Nunes então aceitou ir pro Corinthians, não deu muito certo, ficou apenas 4 meses e acabou sendo demitido do Corinthians. Esse foi o último clube, até então o técnico Thiago Nunes estava, né, parado. Ele até veio em Santa Maria, né, passou, ele que tem os seus pais aqui, o seu Múcio e a sua esposa, né, os irmãos do Thiago Nunes aqui também, muitos amigos queridos, ele até veio, acho que no final do ano, Natal ali, ele passou por Santa Maria, né, passeio, mas ele que mora, né, não mora mais aqui na cidade, mas ele teve todo o seu começo aqui, né, ele começou como preparador físico, depois ele foi crescendo, né, e teve aí passagens aqui pelo Rio Grandense, principalmente, né, conhecido, treinou o Bagé, treinou o Rio Pardense, né, depois teve o Veranópolis também que ele passou, enfim, vários clubes aqui do Rio Grande do Sul, mas o Thiago Nunes não é tão desconhecido assim no Grêmio, né, porque em 2013, 2014, o Thiago Nunes, ele treinou o Sub-20 do Grêmio, e foi a partir daí que o Thiago Nunes teve toda essa visibilidade, esse crescimento dentro da profissão. Ele começou com as categorias de base, né, com o Sub-20. No Atlético Paranaense ele também começou com o Sub-20, antes de ir para a equipe principal. Então muitos desses garotos que estão na equipe principal do Grêmio hoje passaram lá em 2013 e 2014 pelo técnico Thiago Nunes. Então, esse conhecimento de grupo, esse conhecimento que ele tem, e principalmente a experiência dentro das categorias de base, e a gente vê o Grêmio hoje como uma equipe que vem utilizando muito o que é de casa, pegando esses garotos da base do Grêmio, do Sub-20, Sub-23 que passaram, né? A gente viu agora nos últimos jogos 1 ou 2 que não eram esses garotos, né? Que agora não são mais garotos, mas esses garotos. Então, toda essa questão eu acho que pode ajudar em muito o Thiago Nunes ao assumir o Grêmio. Óbvio, eu acredito que todos os santamarienses ficaram felizes com a convocação. O Thiago Nunes, ele teve, né, como eu disse, essa visibilidade, ele cresceu muito no cenário nacional depois da conquista da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, ele levou o Atlético Paranaense em grandes patamares, e aí ele deu um salto muito grande, né, saindo do Atlético e indo direto pro Corinthians, né, um time enorme, com uma torcida exuberante, e no momento em que o Corinthians acabou, né, decaindo muito, por isso que ele ficou apenas 4 meses e aí aconteceu a demissão dele. Então o Thiago, ele é muito estudioso, ele é desses técnicos novos, como a gente chama, que gosta de estudar, que gosta de estar por dentro, que gosta de se atualizar, né, e acredito que o Grêmio ganha muito com essa contratação. E obviamente que a gente que é daqui, né, a gente que conhece um pouco da história do Thiago Nunes e torce muito por ele, que ele faça um bom trabalho em frente ao Grêmio, que, né, tá aí já na próxima fase do Campeonato Gaúcho, né, a gente tem no sábado a última rodada do Gauchão, o Grêmio já está classificado, o Inter já está classificado, mas ainda, né, algumas reviravoltas nas outras equipes pode acontecer. Então, ele vem aí num momento onde o Grêmio também quer conquistar alguma coisa, né? A gente fala, é gauchão, mas tem um negócio aí que o pessoal gosta mesmo de ganhar título, né? Então, ele já vem aí, já obviamente já deve ter estudado, né? Já vem com a sua equipe também, com a sua comissão técnica montada. Até se falou em Vinícius Munhoz como um provável auxiliar do Thiago Nunes, mas isso não foi confirmado, né? Mas seria um bom nome também, eles são da mesma, não digo época, porque parece que eles são, nossa,
mas na mesma linhagem ali, né? Estudaram junto na universidade, eles têm os mesmos princípios, são amigos, conversam muito, seria até uma boa, né? Mas o Vinícius tá muito bem lá em cima, também lá em São Paulo, no Red Bull, tá fazendo um belo trabalho por lá também. Então, mas é trazer, né? Principalmente essa questão de Santa Maria, e a gente fica muito feliz. Vamos ver, avaliar, cobrar, né? Os gremistas cobrando o Thiago Nunes, os colorados agora vão torcer um pouco contra pro Thiago, mas a gente espera que realmente ele faça um belo trabalho, né, nesse comando do Grêmio. Eu acho que é um momento bem importante que ele chega, como eu disse, com o Grêmio utilizando bastante, né, com a garotada da base, que é do conhecimento dele, né, alguns atletas já passaram por ele, quando ele foi o técnico lá em 2013, 2014, das categorias do Sub-20 do Grêmio. Então eu acho que tem tudo para dar muito certo. A gente vai ficar na torcida, né? Que o Thiago Nunes possa fazer um belo trabalho e que realmente aí ele se acenda, né? Ainda mais como técnico do Tricolor. Tá certo, pessoal? A gente tava esperando, o programa Resenha Esportiva não saiu na terça-feira porque a gente estava esperando o anúncio. Era pra ser na segunda, era pra ser na terça. Aí até que enfim na quarta foi feito o anúncio, sem nem muitas surpresas aí pelo lado de quem estava acompanhando o Grêmio. Tá certo, pessoal? Nosso programa Resenha Esportiva nos acompanha aqui na TV Santa Maria, no canal 19. Muito obrigada pela companhia de vocês, né? E se você perdeu qualquer coisa aqui, a gente também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube da TV Santa Maria. Só ir lá buscar que você não perde nada do Resenha Esportiva. Tá certo? Um grande beijo para vocês, boa semana e a gente volta com muito mais resenha esportiva para trazer muito mais informações para vocês do nosso futebol e do nosso esporte e o que mais repercute, principalmente no Rio Grande do Sul. Tchau!